Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos continuar falando sobre o tema de um dos aulões que fizemos sobre o sentido do amor e especificamente no vídeo de hoje iremos abordar uma temática de muito interesse e relevância que é sobre as 3 atitudes no relacionamento amoroso. É um tema que o Frankl se detém no livro Psicoterapia e Sentido da Vida e tem muitas reflexões bacanas que a gente pode estar trazendo, né, para o nosso dia a dia, para também essa compreensão dessa vivência amorosa no olhar da logoterapia. Então, se você se interessa por esse tema do amor, das 3 atitudes amorosas, fica aí, né? Mas antes de irmos para o vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu joinha no vídeo de hoje, certo? Vamos para o vídeo então. Seguindo, né, agora a gente vai entrando já no tema das 3 formas de atitude na relação amorosa, e só fazendo uma referência a esse tema, de onde é que o Frankl tira isso, né, essas 3 formas de atitude. Ele tem as influências, né, mas também muito dessa visão da ontologia dimensional que a Rebeca trouxe anteriormente, né, e essas 3 formas de atitude que ele traz é a atitude sexual, a atitude erótica e a atitude amorosa, né, também fazendo um pouco a relação com o que a Gi trouxe antes, né? E essa visão, ela está fundamentada nessa ontologia dimensional, em que sentido? No sentido de que essas atitudes, elas vão corresponder diretamente, né, a essas dimensões humanas, que seria a dimensão somática, a dimensão psíquica e a dimensão noética. Tá? A gente vai entender melhor já já isso. E as 2 primeiras atitudes, que seria a sexual e a erótica, elas não são atitudes necessariamente negativas ou danosas à relação, tá? Eu vou já colocar isso para vocês, porque talvez essa interpretação quando a gente for falar sobre cada uma. Mas, na verdade, elas muitas vezes são os passos iniciais que se dão, né, nesse processo de amadurecimento para que consiga chegar nessa terceira atitude, que é a atitude amorosa, que é algo mais profundo, é algo mais exigente, é algo que muitas vezes leva tempo, leva conhecimento e convivência com o outro, para que isso possa, de fato, se chegar a essa forma de atitude dentro de uma relação, né? Então, não é que a gente deva olhar a atitude sexual necessariamente, ou a atitude erótica necessariamente como algo negativo, né? Mas que pode também vir a ser negativo dentro de um relacionamento, ok? E a gente vai falar sobre isso. E a vivência amorosa, por se tratar de algo a nível espiritual, segue a mesma lógica da ontologia dimensional. À medida que vamos avançando, por exemplo, nessa questão da dimensão noética, né, a gente vai vendo que ela inclui, abarca, né, compreende, como a Rebeca trouxe, essas outras dimensões que estão mais abaixo, né, como tem aqui nessa figurinha do pódiozinho, né. Então, quando a gente trabalha também dentro de uma perspectiva de uma atitude amorosa, a gente entende que a sexualidade e a eroticidade, né, elas vão estar sendo contempladas e vivenciadas de uma forma diferente, de uma forma mais, né, elevada dentro desse processo mais profunda, que seria dessa dinâmica de uma vivência, de uma atitude amorosa, ok? Então, a gente tem aqui as 3 formas de atitude, como eu já falei, atitude sexual, erótica e amorosa. A sexual, eu coloquei aqui uma imagenzinha de um óculos, né, algo mais visual, algo mais superficial nesse sentido, né, do que é mais acessível de imediato. A atitude erótica com essa ideia do apaixonamento, do coração, né, que foi laçado e tudo pelo cupido, e a atitude amorosa como esse compromisso, essa união que permanece sólida, né, que se eterniza, que se doa, né, de uma forma mais comprometida e íntima, né, dentro desse processo. E a atitude sexual corresponde ao quê? A forma mais primitiva e superficial de atitude na relação amorosa. E aí a gente se refere, quando fala dessa atitude sexual, a algo que está muito ligado à questão da aparência física e ao desejo sexual, certo? Então, tem como destaque esses 2 pontos, né? E o principal motivo que leva a pessoa, neste momento da atitude sexual, a se relacionar com o outro é essa questão mesmo da atração física, de achar o outro bonito, ou então de o corpo, né, do outro encantar, enfim, dessas coisas mais superficiais, daquilo que desperta na pessoa uma certa atração física, um certo desejo sexual, que não é algo necessariamente
ruim, né? Mas que, se a gente for olhar, refletir um pouco dentro dessa vivência de relações, né, geralmente é aquilo que primariamente traz, né, dentro de uma experiência de um relacionamento, né, que inicialmente aparece, né, tem como, digamos assim, presença dentro dessa dinâmica. E a atitude erótica já se trata de uma forma imediatamente superior, onde já não se resume essa relação que se dá, esse direcionamento que se dá em relação ao outro, somente a uma atitude sexual, um desejo sexual. Se vê, né, já nessa atitude, algo de mais profundo do que um mero desejo sexual. E se penetra na dimensão anímica, na dimensão psicológica do parceiro e há o quê? Uma comoção emocional. É algo particular dessa atitude erótica é justamente esse momento do apaixonamento, né? Onde há um encantamento pelo outro, pelos traços do outro, do caráter do outro, que me atraem, de certa forma, né? E a atitude amorosa já se torna a forma mais elevada possível, né, de se relacionar com o outro, que é algo proveniente da dimensão noética, né, e nela se penetra, quando está vivenciando essa atitude amorosa, na estrutura pessoal da outra parte, do parceiro, né, naquilo que o outro tem de único e irrepetível, como a gente vem repetindo várias e várias vezes, né. E a gente pode passar para entender um pouco melhor cada uma dessas atitudes, né, as características delas, e a atitude sexual tem como característica, né, essa questão eu já abordei, né, então vou pular. Então, sente-se o impulso sexual desencadeado pela aparência física, ocorre uma mobilização a nível corporal, né, a gente eu coloquei aqui até um memezinho muito conhecido, né, que na internet às vezes passa, desse cara que está com a parceira, né, e ele desvia o olhar, né, de forma descarada e desrespeitosa, aí olhando para a outra moça que está passando, né, e aí só para demarcar, escancarar, né, essa questão de que ele está sendo atraído, né, sendo mobilizado por essa questão mais corporal, de aparência física e por desejo sexual, né, mas a gente não precisa estar estigmatizando, né, essa vivência dessa atitude sexual a esse meme, né, porque, como eu disse, também pode se dar de outras formas, e inclusive sem trazer prejuízo, seja para a relação ou ser visto de uma forma negativa, né? E tem como meta, né, essa atitude sexual, o relacionar-se no aspecto corporal e o desejo sexual. Quando a gente fala das características da atitude erótica, né, coloquei o emoticon do apaixonado, né, tem como atitude, não é mais ditado a relação, né, com o outro, somente por esse impulso sexual, buscando algo mais profundo e atingindo essa dimensão psicológica, anímica, dos afetos, da emocionalidade, né, e há necessariamente um envolvimento e uma comoção emocional quando eu me relaciono com esse outro, né, que claro, há uma integração dessa sexualidade, desse primeira atitude, dentro dessa vivência, dessa segunda atitude, que é a atitude erótica, mas que não se resume a isso e não se trata do principal motivo pelo qual eu me relaciono e eu me envolvo com o outro, né? E nessa atitude da atitude erótica, a pessoa está comovida, né, pela psique, por determinados traços do caráter do outro, onde tem uma atração e uma admiração por isso, mas ainda tem um limite que esbarra porque não se avança para o cerne da pessoa. E aí, antes de passar para a atitude amorosa, né, é importante dizer que nessas duas primeiras atitudes, a gente se relaciona com o outro por algo que o outro tem, não por algo que o outro é, certo? Quando a Rebeca trouxe sobre a dimensão noética, ela falou justamente disso, né, que a dimensão noética corresponde a algo que nós somos seres espirituais, nós somos pessoa espiritual. A dimensão noética corresponde justamente àquilo que é especificamente humano. Então, quando a gente fala das características da atitude amorosa, a gente traz o quê? Que quem ama neste nível, né, de profundidade, ele é tocado no mais fundo do espírito, né? Tem essa vivência espiritual junto ao outro, né, que entra em relação com algo de espiritual, atinge a dimensão noética necessariamente, né?
E é a atitude que se relaciona diretamente com a pessoa do ser amado. Nós contemplamos, né, nessa vivência relacional, o outro na sua pessoalidade e singularidade, no que ela tem de exclusivo, né? E quem vivencia somente essas duas outras atitudes, como eu disse, né, ela acaba atraindo-se e atingindo o outro em algo que o outro tem, seja a nível psíquico ou físico. E na relação amorosa, ama-se por si mesmo, né? Como a Gisele ia falando sobre graça, né? Você é amado por aquilo que você é, não por algo que você faz, não por algo que você tem, não por algo que você barganha comigo, né? Eu te amo por aquilo que você traz em sua essência, manifesta por ser quem é, né? E precisamente pelo que ela é, né? A pessoa em sua essência. E aí uma analogia, um exemplo para trazer uma visualização maior desse ponto que eu trouxe, no livro traz um exemplo sobre roupagens, né? É como se a dimensão, a atitude sexual e a atitude erótica, né, fossem coisas mais como roupas, né, que eu uso. Uma roupa mais externa, como uma blusa, uma calça, né, e a atitude erótica como uma roupagem mais interna, né, mais ligada a essa questão psíquica e a outra a questão corporal. E quando a gente fala da vivência amorosa, a gente falasse da pessoa que está livre das roupas, ela está ali como ela é, né, na sua naturalidade, na sua integridade, na sua inteireza, né? Então, a gente tem acesso ao outro sem essas camadas, né? Sem essas roupagens, digamos assim. E na relação amorosa, o tu objeto, né? Ele se converte em um tu pessoa, né? Como a gente vinha falando na relação eu tu e eu isso, né? Então, quando a gente se relaciona nessas duas outras formas de atitude e se resume a elas, né? A gente acaba vivenciando uma forma de relação nos moldes do relacionamento, da relação eu e isso, né? Onde nós estamos atraídos por algo que o outro tem, né? Onde nós estamos, de certa forma, vivenciando essa relação sem nos disponibilizar e vivenciar essa relação total do outro, né? Aprendendo totalmente o outro, nos relacionando e nos entregando totalmente ao outro. E aí eu coloquei duas fotos, né, que uma é do senhor, um casal que dura, né, que permanece juntos, e permanece com atos espontâneos de amor, né, de entrega ao outro, de autotranscendência para o outro. E eu coloquei uma foto de um coração em vermelho diante de tantos corações preto e branco, enfim, que estão representando essa raridade, que é, também nos dias de hoje, né, essa vivência de uma relação amorosa, que precisa se amadurecer, se conscientizar, e para que isso possa ser, de fato, vivenciado dentro de uma relação. Bom, pessoal, agradeço por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Deixo o convite para que vocês possam comentar o que vocês acharam, que dúvidas vocês têm sobre o assunto de hoje, e também o convite para que vocês possam assistir ao vídeo da semana que vem, que iremos continuar falando sobre esse tema do sentido e do amor, falando sobre a unicidade da relação amorosa, da vivência nesse sentido amoroso. E peço também que vocês possam se inscrever no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, e deixar aí o seu like no nosso vídeo de hoje. Mas é isso, um forte abraço e até a próxima.